Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à quarta aula do curso de Ética e Prevenção do Assédio Moral. Antes de darmos início, eu quero agradecer, em nome da Escola da Saúde, à Universidade Santa Cecília, por nos proporcionar, que esse curso fosse realizado, tanto no modo presencial quanto à distância. Feito isto, eu vou convidar a nossa palestrante de hoje, que é a Isis Valzec, que é da SEACOMP, Seção de Apoio Comportamental. Desejo a todos uma boa aula e obrigada. Obrigada. Boa tarde para todo mundo. Bom, como ela já falou, meu nome é Isis, eu sou psicóloga e eu trabalho na saúde ocupacional da nossa prefeitura de Santos. Vocês conhecem um pouquinho da saúde ocupacional? Mais ou menos? Conhecem o quê? O setor de perícia? Oi? O que mais? Nós temos outros setores, além da perícia, né? A medicina do trabalho, o setor de segurança do trabalho também faz parte. A gente tem 2 sessões voltadas para a saúde mental, que é a CEAPSO, que faz atendimentos individuais em grupo, né? E a sessão de apoio comportamental, que é a SEACOMP, que é mais voltado para ações preventivas e coletivas, em saúde mental especificamente, né? Então, nós temos à disposição dos servidores psicólogos, assistentes sociais, tem ali na seção de saúde ocupacional também enfermeiras do trabalho, o fisioterapeuta, tudo isso à disposição dos servidores. A gente sempre fala, quando a gente vai conversar com vocês que são servidores, para que tenham mais conhecimento mesmo, né? Porque a gente repara que muitas vezes não tem, né? E aí a gente fica meio perdido. A quem que eu vou recorrer, né? E, de repente, pode ser uma opção para um auxílio aí, para alguma coisa que esteja acontecendo na sessão, né? E hoje, vocês estão participando de várias aulas, né, várias palestras aí do curso de Ética e Prevenção ao Assédio Moral, né? Hoje eu estou aqui para falar, então, um pouquinho das consequências para a saúde mental, né, do que acontece com a pessoa que sofre o assédio moral, também com quem presencia, quando acontece esse tipo de violência, e o que acontece com a instituição, com o local de trabalho, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de tudo isso, tá? Bem especificamente dos adoecimentos. Então, os objetivos de hoje, né, de eu conversando aqui com vocês, são compreender as consequências do assédio moral para a saúde mental de quem sofre, analisar os impactos para quem presencia o assédio, discutir as repercussões para o serviço e a organização. Eu fiquei sabendo que tem bastante gente participando mais online, né, do que no presencial. Então, não sei como que fica essa parte da comunicação. Eu não preparei nada de interação. E aí, se tiver alguma pergunta, nos comentários, tem como você olhar para mim? Vocês olham? Tá. Então, alguma participação que o pessoal vai tendo aí nos comentários, o pessoal aqui vai me passando também, tá? Então, quando a gente pensa em saúde mental no trabalho, o que a gente pensa? O que vem na nossa mente? O que é saúde mental no trabalho? Conseguir trabalhar. É importante? Sem sofrimento. Oi? Sem levar trabalho para casa, muito bem. E chegar sem nada de casa também,
Muito bom. Né? Então, é tudo isso, sim. Né? A Organização Mundial de Saúde, né, ela define saúde mental como um estado de bem-estar, no qual o indivíduo percebe as suas próprias capacidades. Então, eu sei do que eu sou capaz, eu sei o que eu posso fazer. Pode lidar com as tensões normais da vida, porque a vida tem tensões, né, no nosso dia a dia. E pode trabalhar produtivamente, é capaz de contribuir para a sua comunidade. Então, eu posso estar ali inserido em várias áreas ali da minha comunidade, da minha vida social. Né? Então, não é só ausência de doença, né? É tudo isso. E a gente vê que o assédio moral ele é uma violência que vai minando isso, né? Vai minando essa capacidade, né? Então, a gente inicia falando das consequências especificamente para quem sofre o assédio moral. Né? Então, adoecimento mental, né? A gente tem vários relatos de adoecimentos de ansiedade, né? De transtornos de ansiedade, de transtornos depressivos, burnout, queixas psicossomáticas, né? Então, tem as queixas físicas também, né? Principalmente a questão das doenças cardiovasculares, prejuízos sociais, a pessoa que sofre o assédio moral, que adoece por conta disso, ela tem um prejuízo social muito grande, ela não consegue mais se colocar em sociedade, diante de amigos, diante de pares, né? Da mesma forma que ela se colocava. Mudanças comportamentais, prejuízos financeiros e funcionais. Né? A gente sabe que quem adoece por saúde mental tem uma série de consequências aí. Né? Quem acaba se afastando do trabalho, por exemplo, tem uma série de perdas de benefícios, né? No setor público, principalmente, né? Que é o que a gente está vivenciando. Acaba gastando com medicamento, gasta com médico também, com acompanhamento, diversos tratamentos. Então, acaba afetando toda a vida financeira também, né, da pessoa. E aí eu trouxe na outra turma também esses dados, né, que são os dados de afastamentos, para a gente ver para o município de Santos, que é o município que a gente trabalha. Né? Então, a quantidade de afastamento na Prefeitura de Santos por adoecimento de forma geral. Isso no primeiro semestre desse ano. Eu excluí os afastamentos curtos, né, de 1 dia, 2 dias, 3 dias, dessa contagem, mas a gente vê que transtornos mentais e comportamentais estão ali, ó, em segundo lugar, quantidade de afastamentos. Né? Então, é uma quantidade expressiva, se equipara ali com as questões de doenças do sistema musculoesquelético, né? Que são as dores osteomusculares, que estão muito ligadas também a adoecimentos mentais. Né? Não é raro uma pessoa que tem algum adoecimento por uma questão musculoesquelética desenvolver também um transtorno mental. E esses números vêm crescendo de tal ponto que tem sido impossível não se falar sobre eles. Né? Esses dados não são consequências específicas de assédio moral, são dados gerais de afastamento. A gente não tem hoje como fazer esse link, mas pela expressividade do número, a gente não pode deixar de falar. Né? E aí eu trago para a Secretaria de Saúde especificamente. Né? Aqueles dados eram da Prefeitura toda. Na Secretaria de Saúde, quando a gente restringe aos dados de afastamento por saúde mental, a gente vê que transtornos ansiosos estão ali com 46%, quase metade dos afastamentos. Né?
seguido ali por episódios depressivos e recorrentes, com 28% da quantidade de afastamentos por saúde mental, né? Então, são 2 tipos de adoecimento que são muito relevantes, né? Por isso que a gente vai falar um pouquinho mais deles, principalmente, né? Vamos falar de outros também, que, juntando esses dados que a gente vê da nossa realidade de Santos com os dados elencados de pesquisas, né? De adoecimentos que são registrados como consequência de assédio moral, né? A gente dá um direcionamento maior para essas questões. Então, o que é a ansiedade e o que é o transtorno de ansiedade, né? A gente faz essa diferenciação. Porque a ansiedade, todo mundo sente, né? Ela tem uma funcionalidade, ela tem uma objetividade, né? Ela é relacionada ao medo, né? Então, uma resposta a uma ameaça real ou percebida, né? Pode incentivar ou prevenir a gente. Então, a gente tem um encontro com uma pessoa que a gente gosta muito, então a gente sente aquela ansiedadezinha, pode ser uma ansiedade boa, e vai se preparar para isso. Vou fazer uma prova para um concurso, eu vou me preparar para isso, eu vou sentir aquela ansiedadezinha, isso vai me motivar a estar estudando, né? A estar me preparando. Pode ser antecipatória, pode ocorrer posteriormente ou sem que se identifique a ameaça. Qual que é o problema? O problema é quando ela se transforma num transtorno de ansiedade, né? Vira algo de forma com uma reação, né, desproporcional ao estímulo, de forma intensa, constante, né? E atrapalha a nossa funcionalidade, né? Então, atrapalha o modo até da gente perceber o que está acontecendo. Então, o transtorno de ansiedade pode decorrer de muitas situações, desde um estresse prolongado até causas genéticas e traumas pessoais. Ele é multifatorial, né? Muitas vezes juntando ali um fator estressante com alguma outra condição. E aí eu destaquei 3 tipos de transtorno de ansiedade, né, que são os principais ali elencados em pesquisas relacionadas a assédio moral. Então, o transtorno do pânico, que é caracterizado principalmente por crises intensas, né, que sensação de medo, sensação de morte, de insegurança, sintomas como suores muito intensos, né? Taquicardia. O transtorno de ansiedade social, que é quando a pessoa tem sente ansiedade, né? Sente crises de ansiedade em contato com outras pessoas, com muitas pessoas, né? Vem acompanhado de sentimentos de vergonha, né? Também com sintomas físicos de suores, né? Tremores, dores de cabeça. E o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando não tem necessariamente um gatilho ali específico, né? Uma causa específica para a pessoa começar a desenvolver a crise ansiosa. Então, a pessoa pode ter em diversos momentos. Alguém aqui já teve crises de ansiedade? Já viu alguém com crise de ansiedade? Já? Diferença básica entre transtorno de pânico e ansiedade social. O transtorno de pânico, a maior característica dele é a crise bastante intensa, né, a sensação de morte. A pessoa realmente parece que ela vai morrer, né? Dói tanto, né, que parece que ela vai morrer. Né?
Então, são crises bem intensas, né? A questão da ansiedade social, ela é ligada a situações em que a pessoa está mais exposta, né? São situações específicas, né? Que a pessoa tem que se apresentar para um público maior, tem que falar diante de uma equipe. Uma fobia social está ligado a isso. Tá? É constante, o gatilho pode ser em qualquer momento. A pessoa está na fila do supermercado, ela não consegue identificar, fica muito mais difícil identificar a causa do que disparou a crise de ansiedade. Então, ela pode estar numa fila de um supermercado, ela pode estar caminhando na praia, né? Então, tá de férias, longe do trabalho, longe do estresse, mas ela está caminhando na praia, deveria estar num lugar tranquilo, calmo, que ela gosta, mas aí bate aquela crise de ansiedade, ela começa a tremer, a suar frio, a sentir dores de cabeça, dores nos ombros, né? Que é muito comum também, dores no queixo, né? na mandíbula, que aí aperta aqui assim, né? Tensões musculares. Dores de estômago também são muito comuns. Tá? Tontura, são todos sintomas que podem aparecer, sintomas físicos que podem aparecer nas crises de ansiedade. Então, sintomas gastrointestinais, né? Náuseas, vômitos, diarreia, pulmonar, falta de ar, asfixia, então a pessoa não consegue respirar, né? Muito frequente também nas crises de pânico, né? A pessoa não parece que puxa o ar, mas não está conseguindo preencher ali o pulmão. Autonômicos, tontura, desmaio, sudorese, ondas de calor e de frio, cardíaco, palpitação, aceleração da frequência cardíaca. As questões cardíacas, elas são muito frequentes, relatadas como adoecimentos consequentes de assédio moral, né? As cardiopatias, elas são muito relatadas. Questões musculoesqueléticas, então, tensão muscular, dor ou aperto no peito. Então, é uma variedade muito grande de sintomas, né? O diagnóstico normalmente é feito com base nos sintomas também, né? E com base na entrevista que o médico, o psicólogo fazem da pessoa. Da condição de vida, né? Do que está acontecendo, né? Porque a pessoa pode estar com todos esses sintomas e está acontecendo alguma coisa momentânea ali na vida dela, né? Que está causando isso, né? E os comportamentos associados à ansiedade, eles vêm corroborando, né? E a gente vê que é uma coisa que modifica também o ambiente de trabalho. Então, a procrastinação, desabafar repetidamente, não sei se vocês já tiveram essa experiência, a pessoa está ali visivelmente ansiosa e ela está falando de um assunto que está deixando ela ansiosa e ela está repetindo aquilo infinitamente, como se fosse um looping. E ela não consegue sair daquilo o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro. Você vai, sai, vai fazer outra coisa, volta, e ela está ali falando a mesma coisa. Então, esse tipo de comportamento ele acaba reforçando, inclusive, a ansiedade que a pessoa está sentindo. Preparar-se excessivamente ou pesquisar em excesso. Então, a pessoa não se sente nunca segura a respeito daquilo que ela está pesquisando. Ela precisa sempre pesquisar mais, e nunca desenvolve o trabalho que tem que ser desenvolvido. Verificar algo repetidamente, fugir de uma situação, tudo isso tem
relação com essa fuga, né, que a pessoa faz da situação que deixa ela ansiosa. Ingestão de álcool, usar outras drogas, né, que aí a gente acaba também gerando uma outra situação, né, podendo gerar uma outra situação, inclusive de dependência, né, afetando a saúde da pessoa. Outro adoecimento, né, que é bastante citado nas pesquisas, né, relacionadas a assédio moral, e também tem um número expressivo ali, né, de afastamentos na nossa prefeitura, é a questão do estresse, né, e do estresse pós-traumático. Então, o estresse, ele assim como a ansiedade, ele tem uma funcionalidade. A gente vive com estresses ao longo da vida, ele faz parte, e ele é um termo, na verdade, emprestado ali inicialmente da engenharia, referente ao desgaste dos materiais que sofrem uma pressão excessiva. Então, aqueles materiais da engenharia que são pressionados constantemente, era chamado de estresse, e aí foi emprestado esse termo, né, para definir uma síndrome de adaptação, um momento de adaptação do nosso corpo. Então, a resposta do corpo a qualquer demanda quando forçado a adaptar-se à mudança. A gente também chama de reação de luta ou fuga. Então, lá nos tempos da caverna, quando o homem estava andando, encontrava um animal, um tigre, o corpo dele tinha que se preparar para ele se defender. Então, ele precisava de força, ele precisava pensar mais rápido, ele precisava olhar melhor, né? E o corpo fazia toda essa modificação, né? Injetava ali adrenalina para ele se preparar, ou para correr, né? Fugir, ou para lutar, né? Então, há uma alteração nos nossos músculos, que ficam mais enrijecidos. O nosso sistema digestivo para um pouco de funcionar, porque não é hora de digerir nada, é hora de correr, né? De botar ali a adrenalina para funcionar. O nosso pulmão, ele dá conta de pegar mais ar, porque vai precisar bombear mais ar para o nosso sangue, e o nosso coração bate mais rápido, mandando sangue ali para o resto do corpo. Nossa pupila dilata, né? A gente fica mais esperto, a gente pensa um pouco mais rápido. E essa mudança é uma mudança natural. O que acontece, assim, como a ansiedade, né? Quando que a gente percebe um adoecimento? Quando essa mudança ela se torna constante e a gente não consegue fazer com que o nosso corpo faça a homeostase, né? Entre ali em equilíbrio, né? A gente não consegue fazer com que o nosso corpo libere toda a adrenalina, gaste a adrenalina e volte a respirar com calma, volte a fazer funcionar certos órgãos do corpo, né? Porque isso sobrecarrega o nosso corpo. Quando isso se torna constante, né? Frequente e intenso demais, a gente acaba adoecendo também. Em 2003, o pesquisador Iñaki Pinuel-Izabala, eu não sei direito como se lê, desculpem, ele já apontava que a síndrome do estresse pós-traumático era identificável em vítimas de assédio moral. A questão do estresse pós-traumático, a gente define como estresse pós-traumático quando há um trauma identificado ali, né, muito grande, uma situação muito comum em situações de guerra, de assalto, em situações mais extremas, né? A pessoa acabar desenvolvendo esse tipo de estresse, né? Se caracteriza ali
pelas memórias, né, intrusivas que voltam, né? Então a pessoa fica revivendo aquele momento, né? Pesadelos e flashbacks estão muito presentes. Então, causado por um evento incomum, marcante, que inclui uma real ameaça para a vida ou para a integridade física de uma pessoa. Inclui também movimentos de esquiva, a pessoa evita entrar em contato com aquilo constantemente. E a hipervigilância, então a pessoa não consegue mais descansar, né? Ela está sempre ali aguardando o que vai acontecer. O que acontece na questão do estresse pós-traumático, na questão do assédio moral? O assédio moral ele não é um fator pontual, né? Não é uma coisa que ficou no passado e que a pessoa está tendo que lidar com aquilo devido à memória do trauma. A pessoa está realmente revivendo aquele trauma, né? Constantemente, porque ali no assédio moral está acontecendo de novo, e de novo, e de novo. Então, o trauma ele vai se repetindo. E para Irigoyen, o estado de submissão que a vítima aceita resulta em elevado estresse, que, tornando-se crônico, pode desenvolver estados de tensão e hipervigilância constantes, uma perturbação ansiosa generalizada. Então, está tudo ali relacionado ao que a vítima está vivenciando. Os transtornos depressivos, né? Segunda maior causa de afastamentos nossos da Prefeitura de Santos, quanto referentes à saúde mental e comportamental, caracterizam-se por humor persistentemente triste, irritado ou apático. Então, não é só a pessoa que está triste. Também a pessoa que fica irritada, também a pessoa que fica apática, vai variar de pessoa para pessoa. Perda de interesse em atividades antes prazerosas, alteração no sono. A questão de alteração no sono, ela está muito presente, tanto na depressão, quanto nos transtornos decorrentes de estresse, quanto nos transtornos de ansiedade, né? Seja por insônia, né, seja por excesso ali de sono, ou a mudança ali no horário de sono da pessoa. Cansaço e falta de energia, alterações no apetite e no peso, dificuldades de concentração, memória e raciocínio. Sentimentos de inutilidade, culpa ou fracasso. Agitação ou retardo psicomotor, desesperança ou pensamentos recorrentes sobre morte, sobre morrer. A questão dos transtornos depressivos, elas são uma coletânea de alguns desses sintomas. Também são diagnosticados pelo médico, né, por profissional competente para isso. E a gente tem sempre que tomar cuidado para não acabar estigmatizando, né, as pessoas. Então, às vezes, vem a pessoa com afastamento por um transtorno depressivo e ela está num estado ali aparentemente diferente do que a gente imagina. E aí começa com as estigmatizações, né, ou com alguns comentários, né, abordagens inadequadas, né, daquela pessoa, julgando, né, como se ela não tivesse adoecida, né. Ou o contrário, né, a pessoa não tem ali um diagnóstico ainda, mas ela não está apresentando alguns sintomas expressivos, né, e a gente acha que não, que é frescura, né? Lembrando, gente, que todos esses transtornos, eles têm tratamento, eles têm
como fazer o acompanhamento, né? Então, nunca a gente achar que não tem o que fazer, que a pessoa é assim mesmo, que vai continuar assim. A gente nunca pode pensar desse jeito. Então, critérios para o diagnóstico, a frequência, o tempo, quanto tempo aquilo está acontecendo e a quantidade de sintomas, né? O que está acontecendo na vida da pessoa, né? Se é realmente momentâneo ou não. A vítima do assédio moral pode sentir mal-estar constante, pensamentos de tristeza recorrente e confusão, inclusive sobre seus próprios sentimentos. Sentimentos de culpa e vergonha também são muito relatados. A questão do isolamento e da solidão, né? Isolamento é um comportamento que acaba sendo muito frequente, né? Em pessoas com transtorno depressivo. Não necessariamente a pessoa vai se isolar, mas muito frequentemente sim. E a gente sabe, né? Não sei, vocês já viram 3 aulas isso do curso? Quarta, tá. Eu acho que já foi falado, então, para vocês um pouquinho a questão da solidão, né? No assédio moral, ou não? Quando essa solidão é provocada. Isso. E aí a gente pode ver que é uma consequência e é um ato também, né? A pessoa acaba sendo isolada e, como consequência também, essa questão vai adoecendo ela. Também tem algumas pesquisas que já apontam a possibilidade de síndrome do pânico e síndrome de burnout, né? E o burnout? O burnout é outro adoecimento que é bastante relatado em pesquisas relacionadas ao assédio moral. Aqui na Prefeitura de Santos, a gente tem poucos afastamentos com esse diagnóstico, que a gente tenha registrado, tá? Que a pessoa traz o laudo certinho, são muito poucos, tá? Mas a gente entende que, às vezes, o profissional tem um pouquinho de dificuldade de fazer esse diagnóstico mesmo. Ou por não conhecer a realidade do trabalho da pessoa, né? A expressão em inglês significa aquilo que deixou de funcionar por completa falta de energia, por ter sua energia totalmente esgotada. Então, segundo o Ministério da Saúde, tipo de resposta prolongada a estressores emocionais e interpessoais crônicos ou no trabalho. Ele é resultante de uma vivência profissional em contexto de relações sociais complexas, envolvendo a representação que a pessoa tem de si e dos outros. Então, ele envolve também o entendimento que a pessoa tem dela mesma, né, da sua capacidade laboral, do que ela está fazendo, do que ela não está fazendo, de como ela está se relacionando, e dos outros, né, de como os outros estão se relacionando com ela. Né? O burnout ele vai ser caracterizado por essa mudança também, né, de entendimento da pessoa. O trabalhador desgasta-se até desistir, perde o sentido de sua relação com o trabalho, desinteressa-se a qualquer esforço e qualquer esforço lhe parece inútil. Acho que também não é tão incomum da gente ver um pouco isso acontecer, né? Se a gente for pensar, quando a gente prestou concurso público para vir para a prefeitura, qual era a nossa expectativa do trabalho? Vocês conseguem trazer essa lembrança? Oi? Era boa. Vou ter um concurso, um cargo estável, vou poder fazer o meu trabalho de uma forma mais autônoma, vou poder fazer o trabalho numa perspectiva social, talvez, né?
atingindo um número maior de pessoas, né? Normalmente, quem acabou de entrar no concurso público está cheio de energia também, né? E aí, na questão do burnout, isso vai se perdendo. Vai perdendo o significado que o trabalho tem para aquela pessoa, né? Isso vai se modificando. Então, ele é dividido principalmente em 3 estágios, né? Então, a exaustão emocional, um sentimento de esgotamento físico e mental, perda de forças para realizar tarefas laborais e cotidianas. Então, é aquele sentimento de esgotamento mesmo, né? De exaustão, né? Então, passou o fim de semana, eu não consegui descansar. Tive uma semana puxada, dormi de noite, acordei na segunda-feira, ok, passou. Passou, é normal. Continuou, aí é preocupante, né? Aí a gente já percebe um adoecimento. A pessoa entrou de férias, está ali há 2 semanas de férias, ainda não conseguiu descansar, né? Estou ali sem fazer nada, né? Só assistindo um videozinho, né? Uma televisão, só descansando mesmo, e eu não me sinto descansada, né? É esse esgotamento. Eu me sinto cansado o tempo todo, eu me sinto exausto. Despersonalização, né? Que é também uma característica muito presente no burnout. Então, característica defensiva, sentimento de indiferença e afastamento emocional. A gente fala que é um tipo de cinismo que a pessoa vivencia com relação ao trabalho. Então, estou fazendo isso aqui porque me mandaram, porque eu tenho que fazer. Mas isso aqui eu sei que não vai adiantar nada mesmo. Né? A pessoa fica descrente do trabalho, né? De tudo relacionado ao trabalho, né? Nada ali consegue fazer parte da personalidade da pessoa, né? Ela não consegue se enxergar ali como parte, como identidade de trabalho, né? Normalmente, o trabalho acaba fazendo parte também da nossa identidade, né? Se a gente vai se apresentar num lugar, a gente fala: oi, meu nome é Isis, sou psicóloga, né? Isso me define de alguma forma. Não o adoecimento por burnout, essa é uma característica, né? Meu nome é Isis. Eu faço aí os negócios da psicologia. Estou aí. Fica uma coisa cínica. E, por fim, o baixo sentimento de realização profissional, né? Influencia ali no meu sentimento de realização profissional, no quanto que eu reconheço que o meu trabalho está tendo ali algum valor, alguma importância, do quanto que eu estou realmente conseguindo realizar esse trabalho, né? Então, insatisfação com as atividades do trabalho e avaliação negativa de si mesmo. A pessoa começa a acreditar realmente que ela faz um péssimo trabalho, né? Que não vai adiantar nada mesmo que ela está fazendo. Então, as consequências psicossomáticas, né? Quando a gente fala em psicossomático, a gente está falando de queixas físicas ligadas ao estado emocional. As mais comuns relacionadas ao assédio moral são dores de cabeça, dores de estômago, insônia, tontura, podem ser associadas ao assédio moral, né? E, como eu falei, a questão das doenças cardiovasculares também são muito frequentes. Consequências nos comportamentos, né? A gente falou um pouquinho, né, relacionado a cada adoecimento. E quando a gente fala de assédio moral, os comportamentos ali, as alterações mais frequentes de comportamento são insegurança, baixa autoestima, sentimento de impotência, intolerância, frustração,
o isolamento, né, e a agressividade até. Então, é muito relatado também. Os sintomas comportamentais se traduzem em relações agressivas consigo mesmo ou com outras pessoas, no convívio social. Transtornos alimentares também são muito relatados, como fala ali o Freire. Aumento no consumo de álcool e outras drogas, aumento do tabagismo, disfunção sexual também é relatada, e isolamento social. Então, o isolamento social ele se repete várias vezes, né, em várias pesquisas diferentes, né, em vários contextos diferentes relacionados à assédio moral. A pessoa começa a se isolar não só no trabalho, né, ela começa a se isolar em outras instâncias da vida dela também. E começa a alterar o modo de se relacionar com o mundo e com os pares, né? O modo que a pessoa começa a se relacionar de forma geral, né? Com os colegas, com os amigos, vai se modificando, porque muda a forma como ela vai se vendo. Então, a repetição e a intensidade das agressões transforma a autopercepção da vítima, afetando a sua personalidade e identidade, para a gente ver o alcance que tem, né? Uma violência como um assédio moral, né? Ela muda até a personalidade da vítima, né? Então, uma pessoa que era mais expansiva, né, passa a ficar mais fechada. Não necessariamente dessa forma, mas vai modificando, sim, a forma como a pessoa se enxerga no mundo e se coloca no mundo. Tem uma mudança na estrutura psicológica do profissional, progressivamente afetando a estabilidade emocional e funções psíquicas superiores. Então, afeta a memória, afeta o raciocínio, como a gente falou em outros adoecimentos, né? Afetando também a capacidade laboral. Então, pode acontecer, sim, da pessoa não conseguir mais fazer um trabalho que anteriormente ela conseguia. Né? Dela não ter capacidade mesmo de realizar aquela tarefa que antes ela realizava. Que horas são agora? E, por fim, o suicídio também é citado como uma das consequências do assédio moral. A pior delas, né? O suicídio é um fenômeno multidimensional, resultante de fatores ambientais, biológicos, genéticos, psicológicos, culturais, enfim, diversos. Eu não sei se vocês conhecem, eu falei um pouquinho dela no curso passado, né? A Cartilha Amarela. Ela foi lançada agora em setembro pelo Ministério do Trabalho. Vocês conhecem? Não? Então, é válido procurar depois. Ela trouxe muita informação sobre assédio moral, especificamente. Foi lançada no mês de setembro, né, como campanha em relação ao Setembro Amarelo, como campanha em relação ao suicídio, de conscientização, e traz muita informação mesmo sobre assédio moral, esse ano. Então, ela coloca como fatores de risco psicossociais o assédio moral, discriminação e outras violências no trabalho, como aumento no risco de suicídio. Tá? E aí ela destaca a carga excessiva de trabalho, competitividade muito grande e insatisfação também. Vocês têm alguma dúvida a respeito disso?
de casos que a gente tenha abordado em relação a assédio moral, como consequência. Então, a sessão da SEACOMP, que é a sessão que eu estava, na verdade, né? A gente não atendia especificamente, individualmente, esses casos. Era coletivo. E aí costuma aparecer um pouco menos. Mas o que mais se relatava eram as questões ou de organização de trabalho ou de relação entre chefias e colegas, né? Então, eram as duas questões que mais apareciam coletivamente. Ou de estar desorganizado mesmo, de não ver sentido naquilo que está fazendo, né? Por muitas ações burocráticas, e aí pouca coisa é explicada. Ou mesmo questão de treinamento. De treinamento mesmo, de capacitação. Em outras secretarias, principalmente. Na da saúde, acho que é uma das secretarias que tem um pouco mais de capacitações, mas é um dos relatos principais. Para a área de atuação, em cargos que tem, tem o cargo em tudo quanto é setor, né? E aí tem pouca coisa voltada para aquele setor específico. E a pessoa tem que correr atrás, acaba tendo que correr atrás muitas vezes sozinha. Não tendo suporte, não tendo muita definição do que se faz. Mas isso eu estou falando de forma generalizada. Tá. Mas eu acho que é bom a gente parar um pouquinho agora, e aí depois a gente volta. Pode ser? Dez minutos, 15 minutinhos. 10 minutinhos. Então, vamos parar 15 minutinhos. 15. Tá. Cá aqui a cartilha amarela para a gente dar uma passada rápida para vocês verem, né? Já que vocês falaram que ainda não conheciam, para a gente dar uma olhada, ver o que tem. E eu acho que ela é bastante completa, né? Ela resume bastante coisa, né? Ela tem muita informação. Então, é uma cartilha para prevenção e combate ao assédio, a outras formas de violência e ao suicídio relacionado ao trabalho. Então, tem informações... Tá um pouco pequeno. Pode. Tá. Então, vou passar rapidinho, na verdade. Ele tem várias informações. Então, o que são violência e assédio no trabalho, né? Várias formas de violência. Quanto ao assédio moral, quanto à cultura organizacional, o que é a cultura organizacional, como que ela influencia na questão de organização do trabalho. Fala também sobre os riscos psicossociais, os fatores envolvidos nisso. Os tipos de assédio moral, ele define ali. Como reconhecer, práticas que configuram, então ele dá alguns exemplos. Eu não vou ler com vocês, porque é grande a cartilha, só para a gente dar uma olhada mesmo no que tem. E aí, conforme o interesse de vocês, assédio moral organizacional, quando a estrutura da empresa está configurada de um jeito para perpetuar ali a violência. Ele traz os conceitos de gestão por injúria,
por estresse e por medo, né? Então, são formas de gestão que a pessoa acha que ela está estimulando ali a pessoa a superproduzir, né? A estar no trabalho, né? Enfim, de diversas formas, e, na verdade, acaba piorando a situação, né? Estressando mais, ofendendo mais, causando medo para impor respeito, né? Quem são as pessoas mais afetadas? Então, ele traz ali principais alvos, né, do assédio moral: mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas com idade avançada, pessoas de outra região do país, nacionalidade ou culturas diferentes, população LGBT, QIAPN+, doentes ou acidentados, né, que acontece bastante também. A pessoa se afasta por uma doença ou por um acidente e acaba sofrendo assédio no retorno, como se a pessoa não tivesse, como se a pessoa tivesse escolhido, né, passar por aquilo. Pessoas, práticas que configuram assédio moral contra mulheres, especificamente. Práticas contra outros grupos de vulnerabilidade. Assédio político e eleitoral, ele também fala um pouquinho disso. É uma cartilha bem completa. Então, as práticas, né? Assédio virtual, o cyberbullying, que também está muito comum atualmente, né? Assédio sexual, que também é uma violência muito complicada, muito forte, né? Quando é relacionado ao trabalho, principalmente. Fala um pouquinho das práticas, né? Dá alguns exemplos. Fala sobre a revitimização, que é quando a pessoa ou é negligenciada, o atendimento, tem um descrédito na palavra da vítima, tem um descaso com o sofrimento físico ou mental da pessoa, desrespeito à sua privacidade, constrangimento, responsabilização da vítima pela violência sofrida. Tudo isso configura como uma revitimização. Ele dá algumas orientações para a vítima de assédio. E aí, de novo, eu não vou parar para ler porque é muita informação, mas eu acho que é interessante a gente passar assim por cima e aí vocês procuram depois, com mais calma. Fala sobre as gravações, né, como meios de prova. Fala sobre o suicídio, que é o que a gente falou aqui um pouquinho. Fala sobre mitos e realidades, né, principalmente sobre como lidar com o suicídio, com o assunto. Traz algumas curiosidades, né? Aqui ele fala da questão da origem do Setembro Amarelo, que foi um dia denominado como mundial por conta de um rapaz, né, de 17 anos, nos Estados Unidos, que cometeu suicídio em setembro. Como ajudar, então, pessoas com risco de suicídio? Tem algumas dicas também. Como se comunicar, como não se comunicar. Consequências das práticas de assédio no trabalho, né? Fala um pouquinho do que a gente está falando hoje. Né? A angústia ela é sempre muito relatada também. Cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, isolamento, de novo, diminuição da capacidade, concentração, memória, crises de identidade, transtornos psiquiátricos com traços delirantes, inclusive paranoicos,
Consequências para a sociedade, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso também, mas aí já adianto incapacitação precoce de profissionais, custos relacionados com absenteísmo devido à doença, despesas de atendimento médico, desemprego prolongado, perda prematura de produtividade, aumento dos índices de suicídio. Também consequências na esfera social, né? Insensibilidade em relação aos colegas, desconfiança, a pessoa começa a não confiar mais em quem trabalha junto com ele, né? Começa a desconfiar de tudo. Dificuldades nas relações fora do trabalho, conflitos nas relações familiares, agressividade, dificuldade com os amigos, impaciência com as pessoas em geral, dificuldade no desempenho das tarefas, despesas com tratamento de saúde e assistência jurídica. Tem isso também, né? A questão da assistência jurídica. A pessoa acaba gastando com isso também. Consequências para o agressor, né? E aí eu deixo mais a parte do pessoal do direito, né? Para falar dessas questões. Para a empresa, né, danos à imagem da empresa, diminuição de sua competitividade, menor motivação. A gente vai falar um pouquinho mais aprofundado disso agora. Tá? Responsabilidade do empregador, qual que é? Né, como que as organizações podem prevenir e combater o assédio e outras formas de violência, né? Então, essa ação que a gente está fazendo na Secretaria de Saúde é uma parte de uma das formas, né, que é a conscientização, né? Algumas medidas de prevenção possíveis. Então, é uma cartilha muito completa, né? Tem também as legislações separadinho em relação a isso. Normas regulamentadoras, né? Agora a NR1 tá meio que na moda, né? Porque está muito em debate, né? É uma norma regulamentadora importante, a NR1, que ela vai especificar os riscos psicossociais. Mas a gente já tem essa responsabilidade enquanto empresa por conta da NR17, que fala sobre ergonomia. E nela já é considerado riscos psicossociais como fatores de adoecimento a serem considerados. Fala da NR5, ali da NR17 também. E as referências que eles utilizaram, né? Então, tem mais coisas ali para estar dando uma olhada também. Pronto. Pode voltar para o slide. Continuando, né, a gente estava falando um pouquinho da questão do suicídio como uma consequência ali do assédio moral, de quem sofre. Até então, a gente falou de quem sofre o assédio moral, né? O que acontece com essa pessoa, né? Como que essa pessoa pode estar adoecendo, né? O que pode estar acontecendo com ela? Vocês já viram alguma situação de assédio moral que vocês reconheceram como assédio moral acontecer com outras pessoas? Já? Já presenciaram? Uhum. Algumas pessoas já, algumas pessoas não. Quem já presenciou quer falar? Não. São situações que a gente se expõe muito, né, quando fala também. Como que vocês se sentiram quando vocês presenciaram uma situação assim? Sem entender nada. Não deu nem para entender na hora o que estava acontecendo. Se sentiram perdidas, então.
Que mais? O que vocês acham que acontece quando alguém presencia uma situação de assédio moral? De humilhação do colega ou de isolamento? A pessoa fica meio perdida. O que mais que ela pode sentir? Com medo, né? Do que pode acontecer. Do que pode acontecer com a pessoa que ela está vendo, do que pode acontecer com ela mesma, né? A pessoa começa a ficar também com medo de que possa ser a próxima, talvez, né? Então, quando um trabalhador é humilhado, todos os outros que se identificam com ele sentem-se também desprezados e ameaçados. É como se fosse com a pessoa que está vendo também. Percebendo-se como a próxima vítima. Portanto, a agressão não se limita a destruir a pessoa-alvo, né, a vítima direta, mas afeta e ameaça igualmente a todos aqueles que testemunham essas situações, que são consideradas vítimas indiretas, disseminando medo no ambiente de trabalho. É o que diz ali o Freire, mas é o que a gente percebe também, né? Que a pessoa que vê, ela fica realmente com medo. Olha, eu posso ser a próxima, né? Eu estou fazendo do mesmo jeito, né? De repente, né? Ou eu estou fazendo de um jeito diferente, mas se essa pessoa sair de cena, o que acontece comigo também? Fora que o clima deve ser horrível no ambiente de trabalho, que afeta também o clima, né? Então, a Irigoyen enfatiza ali que o assédio moral instala um clima de medo, angústia e fragilidade, que se estende à sociedade como um todo, né? Então, fica marcada aquela situação, né? É perceptível, né? É sentível. E acaba se estendendo ali. Clima de medo, de angústia, de insegurança, né? Por isso que muitas vezes as pessoas acabam não se manifestando, o que piora a situação, né? Que facilita ali a continuidade, né, a permanência da violência, né? Mas as pessoas que estão em volta acabam sendo até corresponsáveis, né? Por medo. E aí, tanto a Irigoyen como o Eloane, que são dois pesquisadores muito conhecidos, renomados aí no tema de assédio moral, né? Eles trazem a questão da competitividade, das comparações muito intensas ali no ambiente de trabalho hoje em dia, né? Então, uma concorrência desenfreada, competitividade, rivalidade, situações corriqueiras afetam as relações de trabalho. Então, tanta busca por resultados, né? Resultados ou financeiros ou resultados visíveis ali, que valem mais, acabam valendo mais que a qualidade de vida do ambiente de trabalho. Tá? Vocês conseguem perceber isso no ambiente de trabalho de vocês? Ou não? É um ambiente mais tranquilo. Que às vezes a gente acha assim, né? Entrei num concurso público, ok, eu não vou ter tanta competitividade, né? Porque não tem o risco de eu ser exonerada, de eu sair, de eu ser demitida, né? Mas aí a gente se depara com situações em que o colega está querendo se sobressair. A gente é tão não visto, né? Tão não valorizado, que a gente acaba tentando se sobressair de formas, de alguma forma, e acaba em detrimento ali do outro, acaba competindo com o coleguinha e
acaba não fazendo bem, né, para o clima organizacional. Não sei se vocês conseguem reconhecer situações assim. Tá. Tudo bem, pode falar. Uhum, tá, entendi. Uhum, tá. Tá. Ela está falando aqui de situações que você está numa unidade já há um tempo de serviço, né? Às vezes há anos, há décadas, né? A gente tem alguns casos assim, e você tem um certo destaque ali, né? Porque você já tem conhecimento do local, do território, né? A gente trabalha bastante com isso, e tem um potencial ali naquele local, e aí, de repente, vai para outro lugar, para outra unidade. E acaba sendo, na verdade, até desvalorizado, porque você está começando de novo num outro lugar, né? E às vezes as pessoas não têm esse entendimento. Elas acham que tá há tantos anos aí trabalhando, vem para o lugar e não sabe nada. É bem assim, não é? Não tem esse reconhecimento do trabalho que você já fez, do trabalho que você já teve, da sua história, né? Dentro ali da prefeitura, em outros locais de trabalho. Acaba sendo um pouquinho de competitividade também, né? De relação de poder até, né? De desafio ali, né? Então, quem já está ali já conhece o território, já sabe todas as demandas, as principais questões, né? Mesmo que esteja menos tempo na prefeitura, né? E não tem, às vezes, tanta paciência para dar esse tempo de adaptação, né? Então, é uma situação complicada mesmo, né? A gente devia oferecer uma escuta um pouco mais acolhedora ali para quem está chegando agora, né? E respeitar que a pessoa, às vezes, não é que ela não sabe nada, ela sabe aquilo que ela tem o conhecimento dela. A gente sempre sabe alguma coisa, né? E nem sempre isso é valorizado, isso é reconhecido, né? Fala. A gente observa que muitas vezes os problemas que acontecem dentro do ambiente de trabalho tem muitas vezes como uma forma que a gente está em determinado local, né? Por exemplo, vou citar o meu exemplo. Nós antes trabalhávamos num sistema em que cada um tinha a sua sala e o seu setor, tinha a sua privacidade, né? Então, você não tinha muito conflito. Mas aí a gente foi jogado num lugar em que está todo mundo junto dentro de um espaço aberto, né? Então as pessoas não têm mais privacidade, nem o chefe tem a sala para conversar em particular com as pessoas. Então é um tipo de sistema de trabalho que demanda muito mais vigilância da parte da gente, que é chefe, né? E tomar cuidado, porque não temos privacidade, nenhum canto para a gente poder conversar. E a gente nota também que os conflitos eles aumentam por causa dessa proximidade que as pessoas acabam tendo. Elas não estavam acostumadas com esse tipo de sistema de trabalho. Agora elas foram colocadas para trabalhar todo mundo junto. Então é complicado, né? Sempre tem algum tipo de problema relacionado a isso aí. É outra situação também que pode gerar muito conflito, né?
gera ali um sentimento de desvalorização também, né? Porque você tinha ali sua sala individual, né? Não sei se foi resultante de uma precarização, né? Como que foi feito, como que foi feita essa mudança, né? E aí isso pode, sim, gerar um monte de situações de conflito mesmo, né? E de sentimento ali de desvalorização, principalmente, né? E aí é ir aprendendo também que cada equipe ali tem o seu valor também, né? Tem a sua importância, né? Que às vezes é difícil também, né? A gente sempre quer defender ali o nosso trabalho, principalmente, e aí vem outra equipe falando, não, é mais importante isso daqui. E aí a gente vai ter que sabendo negociar. É um desafio em tanto também. Então, gera ali muitas comparações, né? E aí esse ambiente acaba facilitando o acontecimento de alguns assédios morais. São situações que são vistas, né, como facilitadores ali de uma violência. E que tem aumentado muito, né, e que tem sido reconhecido, né, sido visto, né. Então, para a organização, né, a questão do assédio moral e dos adoecimentos, né, tem prejuízos significativos, né. A gente sabe quando uma pessoa da equipe se afasta, a gente já tem uma equipe reduzida. Se a pessoa se afasta, a gente fica com a equipe mais reduzida ainda. Gera sobrecarga. A gente já tem uma sobrecarga com a equipe quando está todo mundo. Quando uma pessoa não está, quando duas pessoas não estão, a sobrecarga aumenta, né? Vira sobrecarga. Então, tem um prejuízo também para a produtividade, mesmo que a pessoa não se afaste, se a pessoa está adoecida, ela vai ter uma produtividade menor, né? Uma produtividade que não é aquela esperada. Coloquei a questão de perda de tempo porque os autores Soares de Oliveira citam essa questão, né? Perda de tempo por quê? Porque a empresa acaba perdendo muito tempo com isso, né? Com um adoecimento, né? Seja ele qual for. Rotatividade, né? Quem não está no serviço público acha que não tem rotatividade no serviço público, mas a gente sabe que tem, né? Mudança de uma seção para outra, mudança de uma secretaria para outra, né? A pessoa não quer mais ficar ali. Tem, inclusive, questões de exoneração. Né? Então, para a pessoa chegar num ponto de preferir exonerar de um serviço público, é porque ela está muito adoecida, né? Já viu gente assim, né? Já conheci também algumas pessoas que acabaram preferindo exonerar porque e pessoas assim com N responsabilidades, com filhos, com família que dependiam dela, mas chega numa situação que é crítico, né? Acho que é muito cruel a gente deixar chegar nesse ponto, né? E a gente, enquanto instituição, inclusive, né, deixar chegar nesse ponto que a pessoa tem que escolher entre sair ou se manter ali num lugar que está adoecendo ela. E aí volta na questão de perda de tempo, né? A gente perde um trabalhador até a gente recontratar outra pessoa, demora, né? Tem que abrir vaga, tem que abrir concurso, tem que passar por uma série de exames, dependendo do lugar, tem que fazer um treinamento, né? Até conseguir recolocar aquela pessoa, né? Ou mesmo por permuta, né? Que a gente faz às vezes, né? A pessoa veio de um lugar para o outro, tem que passar por um treinamento, tem que aprender todo o serviço, né? Tem esse tempo, né, de espera.
Questões de presenteísmo e absenteísmo, né? O que é presenteísmo? Vocês sabem? O próprio nome diz, só presente de corpo. Eu estou ali, eu estou ali. Eu estou fazendo? Às vezes eu até estou fazendo alguma coisa, mas eu não estou nem pensando no que eu estou fazendo, né? Mas eu estou presente, eu assinei ali o ponto, né? Eu cheguei na hora, né? E o absenteísmo, que é quando a pessoa começa ou a faltar, ou a chegar atrasado, marca um monte de consulta médica no horário do trabalho, né? Às vezes marca, o horário da pessoa é das 8 às 5, ela marca 11h30. Era o único, às vezes era o único horário do médico, né? Não é para sair daqui achando que é tudo assim, né? Porque a gente sabe que é difícil, né, marcar consulta médica. Mas isso começa a se tornar frequente. E esse trabalhador era um trabalhador que não fazia isso, né? Então, ou ele está com adoecimento específico, ou ele está evitando ali o trabalho de alguma forma, mesmo que inconscientemente, porque muitas vezes não é consciente. Tá? Começa a chegar meia hora, 1 hora atrasado, 1h30, 2 horas. Meia hora a gente ainda entende, às vezes, né? De vez em quando. Mas o tempo todo, todos os dias, né? Começa a ficar preocupante e começa a interferir na rotina da equipe também. E a imagem negativa da organização. Como que é isso na prefeitura? Ninguém nunca olhou para aquele lugar, aquela sessão, e falou para lá, eu não vou, de jeito nenhum. A equipe não está funcionando, né? Ela falou aqui, vou repetir no microfone. Se é uma equipe, tem algum problema, tem uma falha, não é a pessoa que não está bem, é a equipe que não está funcionando, né? Fica um pouco marcado também, né? Ou quando a gente percebe, né, que é um lugar que tem muito adoecimento, né? Fica com essa marca, né? E acaba acontecendo mesmo, né? Porque acaba reproduzindo, né, as situações de assédio, de violência. Então, a gente percebe que ali não está funcionando bem, que precisa ali de um diagnóstico organizacional ali para ver qual é realmente o problema. Não vai adiantar mudar uma pessoa ou outra. Né? E aí, o que vai acontecer? Ninguém mais vai querer ir para aquele lugar. Para a pessoa que está adoecida, sair daquele lugar vai ser outro problema. Ou a pessoa fica marcada também, né? Mas aqui a gente está falando da organização. Só que acontece muito, da pessoa ficar marcada. A pessoa já foi para tantos lugares, é a pessoa que é o problema, né? Tem isso, né? Muitas vezes é questão de uma situação de assédio. São N fatores, a gente tem que ir vendo cada caso, mas aqui a gente está falando também do assédio moral, né? E aí a consequência acaba não sendo a pessoa, né? Acaba sendo o fator do assédio, né? Dessa violência. E aí eu trouxe também para a gente comparar. Aquele primeiro gráfico era o total de afastamentos, de pessoas afastadas, né, na prefeitura no primeiro semestre desse ano, por pessoas. Né? Então, eu excluí ali a repetição de pessoas, né, excluí ali as pessoas que se afastavam por dias poucos, 1, 2 dias, né, que às vezes é uma gripe, alguma coisa mais
uma virose mais séria, né? A pessoa afastou, ok. Os afastamentos mais longos são esses. E esse é o total de dias afastados no primeiro semestre desse ano. A gente via no outro gráfico que os transtornos mentais e comportamentais estavam ali para a par com as questões de sistema musculoesquelético, né? Quando a gente compara pela somatória dos dias afastados, a gente vê que os transtornos mentais e comportamentais dobram, né, a quantidade de dias afastados. Então, os adoecimentos de saúde mental, eles têm que ser levados a sérios, né? Eles têm uma relevância muito grande, né? E representam aí 50% dos afastamentos mesmo, né, do serviço. Então, dá o dobro de todos, né? 50% ali. É muito, né? É bem marcante. Então, é isso. E aí a gente fala de clima organizacional, tá? Que são os fatores organizacionais aí que a gente consegue estar agindo um pouco mais diretamente, né? E percebendo também, né, no nosso dia a dia. Então, o clima organizacional, né, ele é perceptível por uma unidade da organização e compartilhado coletivamente. É aquilo que todas as unidades todas as pessoas daquela unidade conseguem perceber, né? Então, é algo compartilhado, que é constante, que não tipo, teve um dia um pouco mais tenso no trabalho, ele não faz parte do clima, né? Não é assim todo dia, né? Ou então, teve um dia que foi super tranquilo, super de boa no trabalho, não teve nenhuma discussão, não teve nenhum conflito, foi um dia isolado, né? Ele não faria parte do clima, né? Então, a gente consegue perceber o clima com aquilo que a gente vê que é duradouro e que é compartilhado coletivamente. Parte das vivências influencia os comportamentos das pessoas. Se a gente vê que o nosso trabalho é um trabalho que prioriza ali uma certa justiça, a ética profissional, a gente vai agir de um jeito. Se for um local que não prioriza essas coisas, a gente vai agir de outro. Se for um local que estimula a competitividade, a gente vai acabar sendo mais competitivo, né? Se for um local que estimula um pouco mais ali a cooperação, a gente vai acabar sendo mais cooperativo também, né? Então, é aquilo que a gente percebe no ambiente de trabalho e que direciona ali os nossos comportamentos também. E aí a gente está vendo que a questão da competitividade acaba sendo um facilitador para o assédio moral. Então, acho que o ideal ali, né, ou o que a gente poderia estar buscando como uma questão de prevenção seria um clima mais cooperativo mesmo. Uma possibilidade, pelo menos. E a gente entra também numa questão que a gente chama de segurança psicológica. Por que é importante segurança? O que é segurança psicológica? Ou segurança emocional? Vocês sabem? O quanto que o trabalhador sente que pode se expressar verdadeiramente sem medo de sofrer consequências negativas. Vocês conseguem imaginar essa situação? Você está no seu local de trabalho, e você faz um comentário. E aí, o colega de trabalho acha o seu comentário ridículo, um absurdo,
e vai falar isso. Isso é ridículo. Oi? Sobre os processos de trabalho. Já trabalhou em lugares que você poderia se expressar? Tá. E já trabalhou em outros que não? É. Dá para perceber a diferença, né? O que acontece com a pessoa quando a pessoa começa a ser rechaçada, quando ela dá alguma ideia sobre o processo de trabalho, quando ela dá a opinião dela? A pessoa vai ficando calada, né? Ou ela fica mais reativa. Menos participativa, né? O mais comum. Esse fio tá. Aqui você está falando de uma pessoa que já está adoecida e que aí não consegue se comunicar, não consegue se expressar. Mas se é um lugar que tem uma certa segurança psicológica, com o tempo ela vai ganhando mais confiança, tá? De poder falar, de poder mostrar que errou, por exemplo. Porque muitas vezes a gente condena o erro, né? A pessoa errou, falou, nossa, tantos anos aí na prefeitura e não sabe fazer isso? Como assim? E não é assim, todo mundo está sujeito a errar. Né? E, às vezes, não deixar que a pessoa fale do erro, né, ou ridicularizar a pessoa por isso, né, pode estar impedindo ela de estar corrigindo esse erro. De estar pedindo ajuda. É isso que a gente chama de segurança psicológica, é você poder falar daquilo que você tem dificuldade, daquilo que você erra, daquilo que você não sabe, né? De você poder pedir ajuda, sem ser humilhado por isso. Então, é um lugar que você, quando a gente tem segurança psicológica, você pode assumir riscos, pode buscar ajuda, facilita na liberdade de expressão, facilita no gerenciamento de conflitos em equipe. E aqui, por que é importante a questão da segurança psicológica? Porque para você gerenciar um conflito em equipe, você tem que assumir que ele existe. Em ambientes que você não tem segurança psicológica, não se assume que existem conflitos. Tá? Isso daí eles se resolvem sozinhos, isso daí é coisa passageira. Isso não tem relação com o trabalho, e às vezes tem. A segurança psicológica também facilita a sensação de pertencimento da pessoa àquela equipe. Facilita o compartilhamento de informações e a comunicação e facilita as questões de aprendizado em equipe e aprendizado organizacional. Então, você dá espaço para as pessoas se expressarem com ideias novas, não fica aquela coisa mais concreta, né? Mais engessada, né? Você pode estar inovando um pouco mais os processos de trabalho. Então, as possibilidades, né, para que a segurança psicológica dá é o incentivo à inovação e tolerância ao erro, né? A segurança psicológica permite ali um ambiente de aprendizagem e inovação, sem necessariamente punir erros, mas aceitando-os como parte do processo de trabalho. Facilita também o fortalecimento de sentimento de equipe e valorização do trabalhador. Aumenta o clima colaborativo da equipe e aumenta também a confiança dos trabalhadores, assim como o sentimento de valorização. Certo? Tem alguma dúvida a respeito disso?
É isso, gente. Como que a gente faz isso? Vocês têm, com a explicação que eu dei, vocês conseguem pensar em possibilidades de ação na equipe de vocês para mudança de clima, para aumento de segurança psicológica? Coisas mais práticas, conseguem pensar? Não? Ficou muito abstrata a pergunta. Tá. Ter um espaço para discutir os processos de trabalho, né? Fazer isso. Fazer as críticas em particular com a pessoa, individualmente, e os elogios em público, né? Para estar reconhecendo, estar valorizando o trabalhador. Né? Muito bom. É uma prática boa. Tem que lembrar de estar fazendo os elogios para todos, né? Porque todo mundo tem ali os potenciais, né? As potencialidades. E, às vezes, algumas pessoas se destacam bastante, de fato. E aquela pessoa que não se destaca tanto, quando ela não recebe nenhum elogio, ela acaba se sentindo, pode acabar se sentindo desvalorizada também, né? Então, saber reconhecer ali as potencialidades de todos os trabalhadores, né? Por mais que a gente ache que alguns trabalhadores não têm as potencialidades, eles têm. A gente sempre tem. Mais alguma coisa? Então é isso. Gente, por hoje é isso. Muito obrigada a presença de todos. Eu tinha trazido um... não está. Não, tinha só a bibliografia. Obrigada.